aqui. Bom, então, pessoal, na verdade, me veio essa ideia aqui, e essa ideia ela se materializou na minha cabeça nessa imagem aqui, porque é uma imagem que, para mim, ela tem muito a ver com essa ideia do marasmo, né? É uma é um é uma situação onde você não enxerga horizonte, né? Praticamente você olha e vê na sua frente uma névoa, uma situação em que você não consegue ver aonde você está indo e nem muito bem aonde você está, né? Não sei se isso é familiar para algum de vocês, né? Mas essa sensação de não ter horizontes, né? Embora você ande para cá, anda para lá, muda o terreno, mas o horizonte você continua não vendo, né? Então, isso, para mim, é uma ideia muito representativa de um certo estado, né, de espírito, né, que a gente se encontra muitas vezes com relação à fotografia, que eu quero focalizar agora, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quem já fotografa, seja um profissional estabelecido ou um amador, ou quem já aprendeu fotografia, né? Tem aquele momento do entusiasmo, da nossa, digamos assim, não sei, de você começar a buscar a sua forma de fotografar, etc. E tal. Depois de um certo tempo, acontece que a gente começa a se perguntar onde é que a gente está indo, né? E aí a questão torna-se mais abrangente, digamos assim, né? Essas imagens aqui eu fiz quando eu morava na Itália. Quando eu morava na Itália, eu morava no campo, e não sempre, naturalmente, mas nos últimos anos eu acabei alugando uma casa no campo, e que era uma casa para ser uma casa de fim de semana, acabou sendo minha casa, e eu tinha um estúdio em Milão. Então eu todo dia ia para Milão de carro e fazia 25 quilômetros no meio desses campos, que era uma delícia, adorava essa minha, digamos, esse meu trajeto, né, até Milão. E, e no inverno, como é uma planície lá, né, a gente sempre, quase que invariavelmente, tinha uma fortíssima neblina. Então, eu me encontrava nesse mundo assim meio fantástico, né? A neblina é um negócio assim muito sugestivo, né? Porque embora você não veja onde você está indo, isso te remete muito a uma situação de um mundo transformado, de um mundo que não se apresenta, mas que, ao mesmo tempo, dá lugar a muita fantasia, né? Existe um filme do Antonioni, um grande cineasta italiano, que chama-se Identificação de uma Mulher, onde tem uma sequência em que eles param o carro num lugar mais ou menos que nem esse, hein? Numa encruzilhada. É bem simbólico, assim. E aí essa mulher, que era um diretor de cinema que estava querendo conhecer essa atriz, estava meio apaixonado, então ela some no meio da neblina. E ele chama por ela e ela não aparece. Então essa situação assim de se dissolver, né? Um mundo que se dissolve, essa que é a ideia visual, né, da neblina, né? Ela é ao mesmo tempo fascinante e angustiante, né? No caso, por exemplo, da nossa busca com a fotografia, eu acho que ela pode ser, muitas vezes, bastante angustiante, essa situação de não saber para onde ir, né? E isso acontece muito frequentemente. Comigo mesmo aconteceu em vários momentos da minha vida, né? E essa situação cotidiana aqui que eu me encontrava no inverno me levou a começar a fazer esses trajetos com o objetivo de fotografar mesmo, né?
Então, eu percebia que, muitas vezes, no meio dessa neblina, eu encontrava coisas assim fascinantes mesmo, nesse mundo transformado, né? Então, muitas vezes, eu acho que, sempre usando isso como metáfora, no nosso próprio trabalho, se a gente se voltar para ele com outros olhos, né? Muitas vezes nós vamos encontrar alguns momentos que podem ser muito significativos como input para a gente seguir um determinado caminho, uma determinada ideia que às vezes ficou esquecida lá, né? Então eu ia nessas minhas andanças, eu ia me encontrando com muitas coisas assim, e muitas situações que eu achava mágicas. Eu realmente viajava nessas imagens, nesses momentos, né? Que também, pela própria situação, era uma situação bastante, como é que eu posso dizer assim, envolvente, bastante sugestiva, né? E tanto nas paisagens quanto nas coisas mais pequenas, assim, né? Por exemplo, isso aí que é uma teia de aranha, né? Com as gotículas da como é que chama, do sereno, né? Que ficaram ali, ou da neblina mesmo, né? E coisas fascinantes e momentos sombrios também que a gente se encontra nessas nossas andanças pelo território da nossa produção, da nossa fotografia, né? E, e aí você vai descobrindo, de repente, você vê um sol que aparece ali, que começa a te dar uma indicação de alguma luz, né? E alguns momentos em que aparecem, por exemplo, isso aqui para mim parecia um sinal, né? Parece um pouco um gráfico, um negócio, uma coisa que eu encontrei também pelo caminho. E assim eu ia descobrindo, e ao descobrir, ia construindo essa ideia desse lugar que às vezes se tornava um pouco mais concreta, tipo nesse momento aqui, né? Que você começa a ver coisas mais definidas, né? Muito bem. Sempre tomando essa minha perambulação pelas neblinas lá da planície Padana, que é onde fica Milão, né? Eu comecei a ver muitas. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. É só olhar o microfoninho e clicar nele. Comecei a construir essa ideia, né? Isso aqui é toda uma coisa de um trabalho só, né? Aí você vai fotografando, vai vendo coisas novas, vai se envolvendo com aquilo, vai se embebendo desse momento, dessas ideias, desses lugares, dessas sensações, né? E vai fazendo, né? E vai fotografando. E eu acho que assim é na vida da gente, né? A gente vai fazendo, e aquilo que determinado momento você para você era o seu motivo, né? Era a sua ideia, era aquilo que você estava desenvolvendo, por uma razão ou por outra, aquilo pode se tornar, tanto num próprio trabalho, na metáfora de um trabalho em si, né? Um projeto em si, quanto na nossa fotografia em geral, aquilo pode se tornar excessivo, você pode se perder em tantas imagens, em tantas coisas, e no fim não sabe mais o que fazer com aquilo, né? Então, o que acontece é que, de repente, num determinado momento, a gente passa do nada à confusão. Quer dizer, primeiro não tinha nada. Você está sem ideia, não tem o seu caminho, você tem a sua perspectiva de desenvolver alguma coisa, aí você começa, aí você vai, começando a achar interessante, legal, tal, não sei o quê, e aí faz uma coisa, faz outra coisa, tal. E no fim você se vê com muitas coisas, né?
encaminhadas, às vezes, né? Ou um próprio projeto, se for uma coisa só, né? Mas não consegue encontrar mais um sentido para aquilo, não consegue se organizar com aquilo. Então, aí a gente volta ao ponto de partida, né? Voltamos ao deserto. Quer dizer, você continua, então, não não vendo perspectiva, não mais porque você não vê nada, mas porque você vê muita coisa. Eu estou usando isso como metáfora daquilo que é um processo que acontece muito frequentemente e em qualquer nível que uma pessoa que já pratica fotografia possa estar, né? Eu acho que cada processo é um processo, mas é muito comum que, num determinado momento, a gente não consiga mais olhar para o próprio trabalho e conseguir o distanciamento, a lucidez, né? Digamos assim, um espírito crítico que seria necessário para que a gente pudesse olhar aquilo de uma forma menos, como é que eu vou dizer, menos envolvida, porque nós estamos tão dentro da coisa que às vezes é difícil de você olhar e você conseguir chegar num resultado. Então, o que acontece? Aí acontece o famoso marasmo. Marasmo que é um estado de assim de ausência de movimento, de perspectiva, né, de indefinição, né, incapacidade de traçar objetivos, né, de uma certa frustração, naturalmente, porque você se vê ali em meio às suas coisas, não sabe para onde ir, não sabe como continuar. Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, né? É uma situação que eu creio que talvez eu mesmo mais de uma vez já enfrentei, né? Assim, e acabei lidando com isso de diversas maneiras, né? Me lembro que uma época em Milão eu realmente não sabia mais para onde ir. E aí eu comecei a ampliar um monte de fotos minhas, fiz assim, sei lá, joguei tudo no chão do meu estúdio, fiquei olhando para aquilo, falei, bom, e aí, que eu sou, para onde que eu vou, que eu vou fazer com todo esse negócio, isso, o que tem sentido, o que não tem sentido, né? Porque ainda mais hoje em dia a gente é sujeito a tantas influências, tantas possibilidades, tantos caminhos, tanto que você muitas vezes se perde, né? Quer dizer, aquilo que eu dizia antes, né? O problema pode ser a falta de perspectiva, porque você não tem mesmo, e num determinado momento, num outro momento, pode ser porque você tem muitas. E isso também não resolve, né? Então, onde é que você vai buscar uma solução para isso, né? Na verdade, a gente teria que usar algum método de análise, né, disso, né, dessas circunstâncias, para poder chegar numa solução, num resultado que pudesse nos tirar desse momento, né? Eu acho que o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a gente tentar entender o nosso processo. Ah, mas eu estou tentando, não entendi, aí eu vou tentar entender como. Bom, existe uma possibilidade de trabalhar sobre isso de modo um pouco mais objetivo, né? Eu acho que a primeira coisa. Por que eu digo entender nosso processo? Porque muitas vezes aquilo que a gente faz, e eu creio que quem se envolve, por exemplo, com a fotografia, com uma possibilidade de narrativa visual, quer dizer, de uma expressão, né, usando um instrumento, né, de criação, como é a fotografia, acaba fazendo isso de modo muitas vezes instintivo, justamente, né? Quer dizer, não é que a fotografia não é uma coisa burocrática, não é, bom, pelo menos não deveria ser, né? A gente começa a fotografar porque gosta, porque se apaixona, etc. Então, esse caráter, digamos assim, muito instintivo, nos leva a uma produção que não tem
uma ordem precisa, né? Poucos fotógrafos conseguem se pautar e construir uma obra toda, digamos assim, ancorada numa racionalidade, né? Como, por exemplo, vou citar aqui o Sebastião Salgado, que não quero dizer que o trabalho dele é só racional, mas ele tem um projeto de trabalho que é o único no mundo, né, do que eu conheça, porque ele não trabalhava para a revista, ele não era fotógrafo de revista, ele se pautou para fazer projetos de longo respiro, assim, pelo projeto Sebastião Salgado, durava 2, 3, 4 anos, 5 anos. Vou fotografar as migrações no mundo. Ele saía viajando e fotografando. Aí sim, com o resultado, propondo para revistas no mundo inteiro, fazendo grandes exposições, quer dizer, todo um projeto que foi um projeto estruturado, né? Não foi uma coisa que foi acontecendo assim, ó, cara, eu vou fotografar isso hoje, amanhã eu fotografo outra coisa, ou então, mas é raro, isso é um processo muito raro, né? Muitas vezes eu creio que o mais comum é que os fotógrafos acabam seguindo o seu instinto, seguindo sua vontade, né, de fotografar um determinado sujeito ou outra coisa, tal, e acabam tendo uma obra que muitas vezes multi muito variada, quer dizer assim, né? Tem muitos aspectos, muitas vertentes, né? E nem sempre as pessoas conseguem fazer disso algo coerente, né? Fechar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer para entender o nosso processo, e é fundamental entender o nosso processo para poder mudar, né? Ou para poder se organizar, é observar, avaliar e editar. Então, o que é isso? Observar o que eu faço. Então, eu vou lá e olho o que eu fiz, certo? Já vi 1 milhão de vezes, mas com um espírito de tentar entender em tudo aquilo que eu faço, onde é que eu estou de verdade, né? Porque o fotógrafo, sobretudo quem tem um trabalho profissional, quase por vício da profissão, se fotografa muito, né? Então, muitas vezes, quer dizer, para fotografar uma coisa, você não faz uma foto, você faz muitas. E, às vezes, essa quantidade de material acaba atrapalhando a gente, porque você se vê na frente de um monte de coisa. Então, digo assim, observar, avaliar e editar é tirar daquilo que nós fazemos aquilo que nós achamos que seja mais relevante. Como é que eu vou avaliar isso? É fácil, eu vou dizer, isso aqui eu acho que tem a ver com o que eu quero dizer com a fotografia, com o que eu sinto. Esse é o critério, né? Depois, onde é que nós estamos indo? Aí eu peguei, fiz uma edição básica daquilo que eu fiz, do meu trabalho, do meu processo, e vou tentar entender, em cima daquilo, onde é que eu posso ir, para onde indica esse caminho, né? E o que é que nos atrai de verdade, né? Onde é que a gente se reconhece e onde é que a gente sente que está representado no próprio trabalho. Todo esse processo é um processo muito individual, muito interior, porque eu acho que se existe algo que possa nos tirar desse marasmo, é a gente encontrar dentro de nós mesmos uma motivação para poder fazer, então, um passo para sair disso, né? Então, a partir disso, é importante que a gente estabeleça prioridades, porque estabelecer prioridades, aí sim, é um outro momento de a gente empregar energia naquilo que pode ser mais útil, ou mais urgente, ou mais importante para a gente, né? Não ficar mais andando um pouco a esmo, né?
Então, defini uma meta, né? Quer dizer, bom, então eu reuni tudo isso aqui, o que é que eu quero fazer agora com essa fotografia? Entendeu o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Eu vou mudar? Vou partir para uma outra coisa? Vou fazer um livro? Vou, no caso de um profissional, entendeu? Dirigir a minha comunicação para um outro público, encontrar novos clientes, reunir dados e informações, quer dizer, definida a sua meta, seja qual for, né? Então você precisa se informar sobre esse, digamos, território que você vai definir para chegar na sua meta, né? Para organizar o seu trabalho e para poder levar o seu trabalho para um outro nível, né? E o terceiro é colocar em prática. Então, quer dizer, depois que você vai lá e se informa e percebe o que você está precisando, o que está faltando, o que você... Vamos supor, vai pegar um exemplo, se alguém quer fazer uma exposição, fala, peguei meu trabalho, quero fazer uma exposição. Então, você vai naturalmente se informar e entender aonde cabe uma proposta de levar o seu trabalho para uma galeria, ou então começar a fazer um trabalho de difusão daquilo que você faz, contatos. Quer dizer, tem todo um processo, né, para você chegar a conseguir fazer uma exposição, quer dizer, encontrar alguém que vai escrever sobre o seu trabalho, discutir com alguém para ver como é que você organiza essa produção, ou então você vai fazer um livro, ou então você vai mudar a sua maneira de atuar profissionalmente, mudando um pouco o seu modo de comunicar, de produzir, de, digamos assim, direcionar mais o seu trabalho para um determinado público, e isso tudo também você vai ter que reunir dados e informações sobre esse mercado potencial, sobre o que está acontecendo, quem é que está fazendo coisas ali, onde é que estão essas coisas interessantes, o que você pode propor a mais daquilo que você já viu, né? Então, e colocar em prática. Bom, quando você consegue fazer isso, você consegue finalmente uma transformação, né? Você vai chegar, então, a mudar o seu estado, mudar a sua perspectiva, mudar a sua situação para ter uma clareza de objetivos, para poder ter controle e planejamento daquilo que você faz e chegar a uma sensação de realização em vez de frustração, né? Bom, tudo isso dito assim, parece fácil, mas são etapas, é todo um processo que, se ele não vai te levar a enxergar o horizonte perfeitamente, porque no fundo, a gente pode estabelecer um caminho, mas não sabe onde vai chegar sempre, né? Tem um ponto ideal lá, mas pelo menos você tem agora uma sua estrada para percorrer, né? Então, essa ideia, né, de transformação, ela é algo que se apresenta muito necessário num determinado momento em que as pessoas têm que se colocar questões por exemplo, definir como continuar um processo, né? Acho que, como eu disse, em determinados momentos, essa questão, essas perguntas são muito importantes, né? Agora, como é que você chega lá? Como é que você define essa trajetória? Como é que você abre essa perspectiva? Aí que está. Muitas vezes não é fácil fazer isso só, porque se você vai fazer isso sozinho, você vai se encontrar com uma dificuldade que é aquela de olhar para o próprio trabalho e de ser crítico e de ter distanciamento
para que você possa realmente enxergar ali onde é que estão esses pontos importantes, relevantes, que você vai querer destacar, que você vai querer promover, que você vai querer usar como ponto de partida para chegar num outro lugar, para estabelecer uma meta, né? Então, pensando nisso, nessa dificuldade, né, que a gente tem de fazer isso sozinho, né, eu resolvi propor uma mentoria, que seria um trabalho de auxiliar, de planejar e monitorar, quer dizer, o trabalho de cada um pessoalmente. Quer dizer, seria eu me propor, estou me propondo a trabalhar com você para pegar o seu trabalho, analisar o seu trabalho junto com você e ver aonde você está e aonde você quer e pode chegar, né? Então, isso daí é uma ideia de a gente sair desse atoleiro, sair desse pântano que às vezes a gente se encontra, que não consegue ter perspectivas, né? Então, eu acho que a ideia de ter alguém que possa nos ajudar a olhar aquilo que a gente faz de um lado de fora, tendo um olhar menos envolvido, né? Porque, por exemplo, eu vejo assim um paralelo que eu faço é com a montagem no cinema, né? Quando você trabalha como montador, eu já dirigi alguns documentários e outros filmes. Você se encontra ali com um cara que recebeu o seu material, está selecionando, está olhando, e ele não tem nenhuma relação assim emocional com aquilo que você fez, né? Ele pega e vai dizer, não, isso aqui cabe numa sequência, isso aqui não vai funcionar. Mas aquilo que às vezes não vai funcionar é algo que você, mas eu fiz essa foto, ou eu fiz esse, eu filmei isso aqui numa situação super difícil, tal, e eu gosto muito dessa imagem, mas se não funciona, não funciona, entendeu? Então, e isso não é que ele vai determinar algo que você não quer, que você não vai, mas ele vai olhar aquilo menos apaixonadamente, menos emocionalmente, e vai te ajudar a enxergar alguns aspectos objetivos dentro daquilo que você faz. Então, essa ideia dessa mentoria é assim, quer dizer, trabalhar junto com cada um para avaliar o trabalho de cada um e daí propor então propor um projeto de você transformar esse seu trabalho em uma nova situação, mudar a sua fotografia, levar a sua fotografia para aquilo que você quis. Então, é isso aí. Esse aqui é o projeto de transformação que eu estou propondo aqui, que está no site da PhotoWeb Academy, nesse grupo de mentoria, né? E quem se interessar pode entrar em contato comigo através deste e-mail ou do próprio WhatsApp, que é esse aqui que está aqui embaixo. Agora eu vou abrir para vocês falarem, me dizerem aí o que vocês acham, se tem alguma questão. Deixa eu tirar aqui o share e eu vou botar essas informações no link aqui no chat da nossa conversa, né? Então, pronto, falei, cansei. Boa noite de Portugal, Daniel. Boa noite. Dizem que minha voz fica truncada às vezes. Poxa, está cortando bastante, que chato. E a Tânia saiu porque a internet dela estava péssima. Bom, gente, sinto muito aí pelos problemas técnicos e espero que tenha dado para entender. A proposta agora está com vocês. Está aberto aqui para quem quiser se colocar, perguntar, conversar.
Alguém se habilita? Oi, Roberto, tudo bem? Opa, boa noite. Tudo bom? Então, eu tô com muita vontade de fazer. Eu vou fazer com você essa mentoria. Para Ah, mim vai ser muito. a gente conversou, né, outro dia. Pois é. Então, o Léo, eu aqui estendo o convite para todos, quer dizer, se alguém tiver interesse em saber melhor, a Maria falou que foi ótimo, embora às vezes perdesse alguma fala. Legal, pena. Mas, então, e se alguém tiver interesse em conversar um pouco mais sobre isso, né, sobre esse projeto, o Léo, outro dia a gente conversou, me contatou, me contata, envia e-mail ou via WhatsApp, a gente marca um horário para explicar melhor, para ver, até avaliar se isso seria para você ou não. Eu acho que é um momento esse que a gente está vivendo que tudo tende a nos deixar num certo marasmo. Né? Já tem o marasmo interno, tem o marasmo externo, tem, quer dizer, e aí eu acho que eu, eu acho que às vezes a situação fica, ela fica tão ruim, você fala assim, bom, o único jeito agora é mudar, entendeu? Porque senão eu não aguento mais. Entendeu? Então, eu acho que a minha ideia agora é essa, né? Eu acho que, na verdade, esse momento que nós estamos vivendo, é, ele é tão desconcertante, né? E tão assim, com o passar do tempo vai se tornando cada vez mais difícil, mais pesado, né? Que a gente tem que fazer disso uma oportunidade, porque senão vira só uma chateação, né? Então, eu tenho me mantido bastante ocupado aqui nessa pandemia, porque não aguento ficar parado né, sem fazer nada. Né? Então, gente, eu coloquei aqui o link, tá? Se alguém quiser conhecer melhor, é esse aí o link da Photoweb Academy, e eu vou colocar aqui os contatos também. E aí, alguém mais quer se colocar aí? Tem alguma questão, algo Roberto, para dizer desse assunto? é interessante essa questão de uma orientação, porque às vezes a gente está sozinho e tem mil projetos na cabeça e às vezes a gente se perde. Né? Então, às vezes, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e a gente vai fazendo do nosso jeito, entendeu? Então, é interessante fazer uma troca. Isso eu acho muito saudável. É nesse sentido que eu acho legal trocar, saber que outras pessoas estão fazendo, e também a gente se esmerar em fazer, conseguir achar um caminho, entendeu? Eu estou mais ou menos num caminho, mas eu gostaria de saber se é isso mesmo que eu estou querendo, entendeu? É nesse sentido. Legal, Rose. Então, porque muitas vezes, quer dizer, a ideia é claro que é muito interessante, às vezes a gente conversar com um amigo, trocar uma ideia, tal, mas isso não é isso é legal, mas não resolve, no sentido Sim, legal. na Concordo. verdade, para você poder mudar, você precisa encaminhar. Né? Então, essa ideia da mentoria seria de ter um primeiro contato muito direto e pessoal, né? E depois ter um Sim, pequeno grupo que vai desenvolver esse projeto, todo mundo trabalhando, cada um no seu projeto. Né? sim. E, e ter um tempo para desenvolver isso também, porque isso é muito importante às vezes, porque quando a gente não se impõe um tempo na vida para fazer alguma coisa, o tempo vai passando, né? Então,
negócio incrível. Outro dia eu estava falando com... Estou fazendo uma série agora que chama Uma Foto, estou convidando as pessoas para falarem de uma foto. E estava falando com o Arnaldo Pappalardo, falou, essa foto aí eu vi numa exposição sua, acho que faz 2 anos. Ele falou, não, faz 7 anos. Então, o tempo passa e você acha que, sabe, não, tudo bem, eu não vou fazer isso agora, porque agora não dá, então, eu vou esperar um pouco. E aí vai passando, né? Vai passando e quando a gente vai começando a não ser mais tão garoto, né? O tempo começa a assumir outra dimensão, né? Começa a ficar muito importante, né? Quer dizer, esses espaços de tempo muito longos, assim, eles tendem a se postergar para a eternidade, né? Então, eu acho que é uma decisão importante, eu acho, que num determinado momento, né? Quer dizer, naturalmente isso depende do momento de cada um, né? De decidir se debruçar sobre o próprio trabalho, mas com um objetivo claro, né? Assim, então, eu vou pegar agora, vou me organizar e vou ver o que eu fiz, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, qual é a possibilidade que eu tenho ainda, né? Então, e aí, gente? Mais alguém gostaria de falar pretendo disso? fazer. Muito bom, muito bom. Vai ser ótimo. Você e o Léo, eu estou esperando vocês aí. Então, mais alguém, gente? Oi, Roberto. Opa, diga lá, Thomas. Então, na verdade, se eu entendi bem, essa mentoria seria como fosse uma curadoria, né? Que é o exercício que a gente faz, por exemplo, quando você está procurando um tema para uma exposição, você sai realmente fotografando para vários lados, começa como se fosse ou no desktop ou em forma de ampliação, começa a colocar isso numa mesa, começa a organizar as ideias. Às vezes é legal exatamente você ter uma pessoa de fora, como se fosse um curador ou um mentor, para te dar umas duras, falar, bicho, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está coordenando, isso aqui não está não sei o quê, para te forçar a achar primeiro o seu caminho. Primeiro você tem que achar o caminho. Qual é o que você quer? O que você quer fazer? Você quer fazer uma exposição? Beleza. Quer fazer exposição? Qual é o tema? Né? Cidade de São Paulo? É abstrato? É still life? É comida? O que é? Você tem que realmente achar aquilo que vai tocar o teu coração. E dentro disso, eu acho que você fazendo esse processo de curadoria, que nem um curador uma vez conversou comigo, ele falou, bicho, você tem que fazer 200, 400 fotos, 500, botar na mesa e vai garimpando, vai trabalhando isso, vai refinando, sabe, lapidando esse teu processo. Então, não sei exatamente se eu peguei o caminho certo da mentoria, né? Mas eu acho que é super importante para uma pessoa, para ela poder aprumar. A ideia é bem essa. É como se fosse uma curadoria, né? Na verdade, a curadoria, ela é justamente como você falou, ela é mais, digamos, se fala mais de curadoria quando se trata de uma exposição, de um livro, né, de alguma coisa que você tem um olhar externo sobre o seu próprio trabalho para te ajudar a ver. Quer dizer, na verdade, hoje eu acho até que a posição do curador ela meio que virou uma espécie de apropriação, né? Então você vê, por exemplo, numa Bienal, a Bienal é do curador, né? Porque ele estabelece um tema e vai buscar os artistas que se encaixam dentro daquilo que ele imaginou. Que aí já acho meio que um excesso, assim, para mim, né? Mas a ideia da mentoria é de trabalhar com a pessoa, quer dizer, a minha ideia seria entender o momento da pessoa, avaliar com ela o que ela tem
né? O que ela quer fazer, o que ela quer mudar, o que ela gostaria de conseguir, né? E isso pode ser uma orientação em qualquer sentido, não precisa ser para uma exposição, pode ser uma situação profissional, pode ser uma situação de um determinado trabalho, pode ser uma pessoa que está desenvolvendo um tema qualquer e quer um acompanhamento. Seria mais ou menos uma ideia de limpar a área e abrir um pouco os horizontes para tornar um pouco mais claro para a própria pessoa quais são as possibilidades e encaminhar isso, né? Porque não adianta também você ter uma conversa lá, por exemplo, que nessa coisa de leitura de portfólio, né? Você leva seu portfólio para um cara autorizado, importante, olhar, tal, e o cara vai falar o que ele acha. E é legal, foi uma opinião, mas você sai de lá com seu portfólio embaixo do braço e está quase no mesmo ponto de antes, só que com uma opinião avaliada a mais. A mentoria ela seria um projeto de acompanhar por 3 meses o trabalho dessas pessoas que estariam no grupo, né? E estabelecer realmente uma meta para chegar lá. Então, nesses 3 meses, o que a gente pode fazer? O que é mais importante? Então, vamos encaminhar isso, isso, isso. Então, vamos encaminhar isso, isso, isso. Então, você vai ter reuniões quinzenais, 6 reuniões durante 3 meses, onde cada um vai desenvolver o seu projeto e vai chegar no final com um trabalho realizado, efetivamente, né? Quer dizer, eu acho que muitas vezes eu acredito que o importante é você se colocar em movimento, né? Acho que essa ideia da inércia, não é verdade? Você tem um conceito de física que é inércia, né? Então, eu estou parado, eu tendo a continuar parado, porque os corpos se acomodam, né? Se eu me coloco em movimento, e, sobretudo, se eu tenho uma massa em movimento, se eu tenho uma coisa significativa que se coloca em movimento, né? A tendência disso aí é continuar em movimento. Você precisa alimentar cada vez com menos energia para que isso continue em movimento. Você precisa de uma energia grande para começar o movimento, mas depois é menos energia, porque a coisa já é uma manutenção, né? Então, essa a minha ideia é justamente essa, e de estabelecer um tempo, de estabelecer um prazo, porque o que não tem prazo não acaba nunca, né? Então, e que não seja muito longo também. Eu acho que 3 meses é um prazo razoável para a gente desenvolver alguma coisa e colocar alguma coisa em movimento. Essa que é a minha ideia, ajudar cada um a colocar uma coisa em movimento, né? E depois continua, né? Acho que essa é mudar de estado, é mudar sair do marasmo. Então, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma questão sobre o assunto? E aí, gente? Ninguém mais? Você, Luísa? Peraí. Deixa eu abrir seu microfone. Olha, quem quiser falar, pode abrir o microfone. Tá? Tem um microfoninho lá. Estou tentando abrir aqui o seu. Isso, tá com você. Boa noite, então, para todos. Boa noite. E para ti também. Eu sou de Porto Alegre. Eu não te conhecia, eu te descobri assim pela internet. Uhum. E agora, na verdade, eu estou num período de imersão no mundo da fotografia, querendo construir um trabalho dentro da fotografia, assim dando mais tempo, dedicação e tal. E eu vi esse final de semana no teu Instagram, eu entendi que tu está propondo também um curso. Agora eu estava procurando aqui no Instagram, não achei, mas é um curso que seria um pouco nessa ideia do que tu está falando, não como... Eu nem tinha entendido que seria como mentoria, que talvez seja uma ação complementar, mas que tu também está disponibilizando um curso Sim. de 9 horas
se eu não me engano. Isso, é um curso que chama-se A Linguagem do Olhar. Que esse curso é um curso, inclusive tem uma pessoa que acabou de entrar na mentoria que entrou no curso também, pegou o curso e a mentoria. Esse curso, A Linguagem do Olhar, para mim, ele é uma espécie de delimitação do que é o território da fotografia. Que eu vejo muita gente, né? Muita gente começa a fotografar, gosta de fotografar e vai fazendo suas fotos, mas não tem noção de um processo histórico. Quer dizer, a fotografia tem uma frase de um filósofo que morou um tempo no Brasil que chamava-se Wilhelm Flusser. E o Flusser escreveu algumas obras muito importantes com relação a essa estética visual, né? Tem um trabalho dele que chama-se A Filosofia da Caixa Preta, que é muito, ele polemiza muito com essa questão de dizer assim que a máquina fotográfica é um projeto de um equipamento e que a pessoa que fotografa é um operador que obedece a uma série de possibilidades que já estão programadas. Ele diz que o fotógrafo é o cara que consegue subverter esse esquema, né? E, enfim, mas o Flusser tem uma frase dele que é fantástica, que diz assim: o incomparável é incompreensível. Então, na verdade, se você não tem noção do que foi a evolução da representação visual, é difícil entender o que é a fotografia. Eu acho que a gente não entende o que é fotografia estudando diafragma, velocidade do obturador, etc. Mas você começa a entender quando você começa a ver, por exemplo, que a representação do mundo através da imagem começou com o homem das cavernas, depois passou para a pintura, para a escultura. Quer dizer, uma série de disciplinas que acabaram resultando na fotografia, que tem uma ligação muito forte com a pintura, né? E que está se desenvolvendo para uma outra coisa agora, para a realidade virtual, para todo um outro processo, aonde a gente se encontra nesse momento. Quer dizer, então, eu acho que o digital, por exemplo, a mudança da fotografia fotoquímica para o digital, ela foi uma mudança de época muito importante, sobretudo porque a gente perdeu a materialidade da fotografia, né? O que existia na fotografia fotoquímica é que uma fotografia era um objeto, agora não é mais. Agora é uma sequência de números. E tanto que o francês ele chama mais adequadamente a fotografia digital de numérique. Eles dizem porque é numérico mesmo, né? Então, e esse curso ele praticamente ele situa a fotografia num contexto de evolução da representação visual do mundo e coloca também questões técnicas e sobre câmeras, essas coisas todas, e também o pensamento fotográfico, né? Quem foram os principais pensadores da fotografia, né? E eu acho que é um curso bem interessante assim nesse sentido. Ele é uma espécie de mapa, assim, sabe? Eu gosto muito de dizer que esse curso é um curso que abre muitas portas, muitas perspectivas. Então, você vai ter também uma série de referências de grandes fotógrafos de preto e branco e cor. Assim, é um curso que eu demorei muito tempo para conceber e para realizar, e que eu acredito que ele possa ser bem interessante como uma visão geral da fotografia, assim, né? Sim. Pode. Sim. E dali você vai poder puxar o fio que te interessa mais, entendeu? Assim, do novelo, né? Então, sim. Mas
Então, é mais ou menos uma espécie de fundamento, né, de alicerce. Sim. Porque é isso que nesse momento eu tenho sentido necessidade, sabe, Roberto? Porque eu fiz alguns cursos ano passado, workshops e tal, mas sempre achei que era muito técnico, digamos. E mesmo a técnica, se tu não tem claro o que tu quer expressar, a técnica ela fica uma abstração também, inclusive para ver um aprofundamento técnico, para que tu possa melhor construir um projeto estético, né, pela fotografia. Se tu não tem claro essas perguntas todas que tu colocasse no início, e que eu me encontro nesse turbilhão de questões atualmente, que é, no fundo, o que eu quero com a fotografia, o que eu estou procurando, o que eu quero expressar, mas eu sinto que essas questões, elas não podem ser respondidas no abstrato, né? Eu acho que a necessidade de se situar num campo de conhecimento, num campo onde há um acúmulo, né? Eu não sou a Exatamente. primeira pessoa pensando sobre isso. E eu vi alguma coisa, um vídeo teu agora no final de semana, que tu falasse algo que eu gostei muito, que é justamente da gente trabalhar uma explicitação das suas referências, né? E também as referências tu não pega assim no ar, solto, né? Exatamente. Eu penso que eu fiquei bem interessada. Eu estou atualmente fazendo um curso de História da Arte, aproveitando a pandemia para fazer um curso de História da Arte, que é algo que já há muito tempo eu queria fazer, mas eu também, e eu já vou encerrar, tá, para não ocupar muito tempo, mas pelo curso de História da Arte eu comecei já, em função da fotografia, mas eu também fiquei pensando que eu precisaria ter uma discussão junto com essa discussão da história da arte, porque também eu não estou fazendo a história da arte assim, né? Por uma questão artística em si, abstrata também, né? Ou só conteudista, digamos, que só o conteúdo da história da arte e tal. Mas é justamente para mim melhor entender o que é a construção da imagem na fotografia e qual imagem eu quero propor para o mundo, assim, para o mundo, enfim, né? Então um pouco aí por isso que eu vi pouco ainda material do teu curso, tinha pensado de olhar mais algumas coisas que tu já tem ali disponível para tentar um contato, e aí surgiu a oportunidade de estar participando hoje dessa live. Aí eu voei para estar aqui hoje para já te Legal. conhecer e ver melhor, porque eu estou bem embalada com vontade de fazer esse curso, sabe? Eu acho que para o que você está me falando, ele é perfeito para o teu momento. Eu acho que vai te... Porque justamente eu acho que se você não sabe onde você está, como é que você vai saber onde é que você vai? Não tem essa coisa. Isso. Então, o que eu vejo é muita gente tem o Wilson falou que a internet não está muito boa, que ele perdeu muito durante o bate-papo, de qualquer forma tem que sair. Então, um abraço, Wilson, obrigado. Eu acho que essa questão ela é super importante. Quer dizer, você tem que... Estava lembrando, tem um fotógrafo mexicano que tem um museu até na Cidade do México, foi um dos primeiros caras a usar assim a pós-produção, né? Essa possibilidade de manipulação da imagem de forma muito pesada, até assim, acho que até demais para mim, chama Pedro Meyer. E o Pedro Meyer era um cara importante aí, tal, organizou esses colóquios latino-americanos de fotografia e tal. E ele deu uma entrevista uns anos atrás falando assim que hoje somos todos fotógrafos, mas analfabetos da imagem. E isso me deixou muito, assim, me fez pensar muito, porque é verdade. Quer dizer, hoje a fotografia é algo que não tem nenhuma barreira de acesso, né? Quer dizer, na época que eu e o Thomas aí começamos a fotografar, né, Thomas? Você precisava se virar em 10. Ele teve ainda na Alemanha, tinha uma escola de fotografia. No Brasil não tinha nem escola de fotografia. Você tinha que se inventar fotógrafo e estudar muito. Era muita
técnica que você tinha que absorver, né, para ter a competência de poder lidar com todas essas câmeras, filmes e revelação, enfim. E aí, magicamente, de um momento para o outro, parece que você não precisa de mais nada. Parece, né? Porque, na verdade, um pouco o que você estava falando, né? A técnica, ela é importante, mas ela em si, ela não é nada, ela não te conduz a nada. Quer dizer, não é um exercício técnico, não resulta mais do que uma reprodução, né? Essa coisa de que a fotografia reproduz a realidade, né? Eu sou muito mais do que o Duane Michaels diz, que eu estou muito mais interessado naquilo que não se vê do que naquilo que se vê, né? E mesmo trabalhando com imagem. Então, eu acho que essa questão da expressão e do conteúdo, para mim, é a questão fundamental. Quer dizer, tanto que eu praticamente não é que, por outro lado, eu, por força até da profissão, né, que exerço como fotógrafo, eu tive que ser muito técnico, mas eu acho que a técnica ela serve enquanto ela está a serviço de uma ideia, porque senão, né? Então são as duas coisas. Mas acho legal, você vai gostar muito do curso. A Luísa, deixa eu dar um depoimento. Luísa, me chamou a atenção fazer o curso do Roberto, porque essa questão técnica, eu já tinha feito curso de fotografia, mas tudo técnico. Quando ele viu o nome, a linguagem do olhar, me chamou a atenção, porque, às vezes, não adianta você ter uma máquina maravilhosa e você não ter o olhar, né? Tem que ter o olhar e ver aquilo que te atrai, que é aquilo que realmente você está afim. Porque a técnica você aprende. Photoshop, eu estou até fazendo um curso de Photoshop para aprender a manipular e tudo. Mas a proposta do Roberto é que eu achei interessante. Por isso que eu resolvi fazer o curso. Eu estou fazendo o curso dele. Tu estás fazendo. Que legal. Que então, bom. É muito legal. Vale a pena. Que bom. Que bom. Então, eu tô assim, sou super candidata a fazer o curso. Né? Então, que eu já tinha esse final de semana e, enfim, e agora com a possibilidade de estar aqui conversando, né, com vocês, as questões são essas. E aí é como tu diz, né, Rose, não adianta, assim, eu não quero, enfim, e fica abstrato, assim, é uma coisa que não faz sentido também. Então, e o curso você vai fazendo no seu ritmo, entendeu? Sim. Tem gente que faz em um mês, tem gente que faz em um ano. Então, você que vai fazendo o seu ritmo do curso. Claro. Porque o que eu pensei, agora também já vou encerrando minha participação, eu pensei isso de fazer esse curso, esse que tu tem proposto, Roberto, e da construção do olhar, junto com o curso que eu já comecei a fazer, mas que também é um curso mais longo, mas que eu pretendo até o final do ano dar conta dos dois, que é esse de História da Arte. Então, com isso, eu vou estar pouco a pouco, né, formulando ideias para depois, então, chegar num projeto meu, assim, então, diante disso, porque eu vi alguns, que agora, né, com a história da pandemia, eu tenho assistido muita live, acompanhado alguns fotógrafos e tal, e tem muita coisa interessante, assim, disponível, mas e aí eu comecei a me dar conta também, assim, que essa questão, e aí com isso que tu falasse, né, Roberto, a coisa da pintura, também a questão do cinema, né? Sim, claro. Uma coisa, cinema é algo que eu gosto muito, sempre vi cinema. A primeira coisa que me chamou a atenção a vida inteira no cinema foi a fascinação pela fotografia no cinema, né? Então, mas aí como que eu traduzo, né, algumas referências que eu fico pensando, tal, agora eu vi as tuas imagens, eu assim sou apaixonada pelas imagens do Tarkovsky. Né? Eu também gosto muito. Então eu disse, mas como é que eu traduzo isso na minha fotografia? Então, por isso também que o teu curso me interessou. Então, eu te agradeço. Você falou das imagens que eu apresentei hoje? Porque lembra um pouco o Stalker, né? Stalker, é esse filme do Tarkovsky que tem esse personagem perdido num ambiente, num eterno nevoeiro, assim, né? Isso. E agora, recentemente, eu revi umas cenas na internet do filme, justamente em função da minha discussão da fotografia. Eu disse, gente, mas isso eu quero poder
fazer na fotografia e tal. Enfim, é isso. Mas eu te agradeço pela contribuição, que daí reforça minha escolha. Você sabe que ele tem um livro muito bonito, né, o Tarkovsky? Não sei se você já viu, que chama... Não conheço. Oh, meu Deus. Eu não sei o que do olhar também, será? Eu vou procurar. Eu fico te devendo, mas é um livro muito bonito mesmo, assim, muito bonito. Sim. Se você gosta dele, vale a pena procurar para ver, porque é bem interessante. Sim. Não, eu vou Mas procurar sim. faça, eu acho que tem tudo a ver, viu? Tá. O curso, você pode ver detalhes dele na PhotoWeb Academy, lá onde está photoweb.academy, não tem nem ponto .com, nem .br, nada, só .academy. Beleza. Tá. Você pode... Então, eu vou agora, nesse início de semana, eu já faço contato pelo site e aí já... E é legal, porque ele conecta com... Na verdade, eu não sou um professor de História da Arte, né? Mas eu faço essa passagem, assim, digamos, pela evolução das artes visuais, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com a fotografia. A fotografia ela está conectada com a pintura, com o cinema, indissoluvelmente, né? Então, acho que a própria luz na fotografia, né? A gente sempre observou a pintura clássica, renascentista, para conceber a luz das nossas fotografias, né? Então, sim. Muito bem, muito prazer, muito legal ter você. Muito prazer, que bom. Legal, te agradeço. Obrigado você. Aí, pessoal, mais alguém quer deixar aqui alguma observação, alguma curiosidade? Márcia, pode falar. Opa, estou tentando tirar o seu... Você pode ligar seu microfone. Eu tenho um microfoninho aqui. Agora eu consegui. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. A Rose me encorajou, Luísa, eu também estou fazendo o curso A Linguagem do Olhar, estou gostando muito. Eu não sou fotógrafa de profissão, não, mas eu gosto muito de fotografia, sempre gostei, tenho vários livros que ficavam guardados, quase não via, e agora eu estou mexendo neles, estou me inteirando da fotografia. Então, eu acho que o Roberto comemorou tantos 20 anos, mais de 20 anos na Itália, então, no berço da cultura, teve na China, né, Japão, enfim, tem uma bagagem cultural bastante grande. Então, para você que gosta de história da arte, vai ser maravilhoso. E a mentoria, eu acho que é muito legal. Para quem tem produção, para quem está nessa fase de perdido, não sabe o que faz agora, etc., eu acho que é interessante. Eu espero um dia poder fazer uma mentoria e ter produção para isso, tá certo? Mas, enquanto isso, vamos estudando devagar, tá bom? Um abraço. Um abraço, obrigada. Muito bem, minha gente. Se alguém mais aí quer dar uma contribuição aqui para a nossa conversa, tem alguma observação, alguma questão? Senão, a gente vai ficando por aqui. Uma coisa. Oi. Hã? Roberto? Opa. Thomas. Oi, Tomás. Então, o que você estava falando, eu vi a Luísa falando, todas elas falam que estão fazendo outros cursos na história da arte, fotografia, do olhar e tudo, mas eu acho que o importante tem que ter uma disciplina. Você tem que se disciplinar a procurar, nem que seja um celular, o que for, de você treinar o seu olhar. O uso de um seja lá o que for, né? Uma lomografia, um celular, mas você está constantemente treinando o seu olhar. E isso ajuda a roda a girar.
né? Não pode entrar senão vai entrar no marasmo, né? Que é aquilo que você estava falando, né? De você sair, de você achar o seu foco criativo. E aí você começa a fazer, você começa a fotografar, você começa a ter fotos que você vai analisar, você vai no computador, aí, ou você vai pegar uma câmera melhor e vai refotografar aquilo. Mas o importante é a constância, é você não perder o ritmo, né? Não fazer isso uma tortura. Porque o microfone está fechado. É verdade. Sim. Agora... Tomás, Oi, pode falar. não sei se o Roberto quer falar. Não, pode falar, por favor. Não, eu te agradeço pela observação, porque eu também noto que, digamos, o olhar, como eu estou já desde o ano passado assim bem dedicada para fotografia, eu noto que é como se a câmera já estivesse dentro dos meus olhos, assim, às vezes eu estou olhando, sei lá, sabe, a janela da cozinha e eu vejo uma imagem, eu disse, puxa, isso aqui é uma foto. Aí, estou olhando, assim, pensando agora nessa fase de isolamento, né? Claro que quando a gente está na rua, obviamente tem muito mais, mas eu estou super de acordo contigo e acho que é sempre bom a gente retomar essa ideia, né, da necessidade desse exercício constante do olhar, né, e eu acho que eu estou de acordo assim também que seja com celular, então não dá para sair com a câmera todo o tempo, sai com o celular e fotografa, né, em casa Acaba virando uma coisa prazerosa. Sim. E eu tenho assim uma alegria para mim fotografar, uma alegria assim, sabe? Mesmo olhando pela janela e vendo uma folha com o reflexo do sol no final da tarde, isso me dá uma alegria no espírito, assim, parece que eu fico muito feliz, assim, sabe? Então, eu acho que eu não sei, acho que o Roberto falou alguma coisa dessa ideia, por exemplo, de ter, se botar assim, eu botei como meta para mim agora, eu tinha muita resistência com as redes sociais, né? E aí, agora, já durante a pandemia, eu tinha me dito, esse ano eu tenho que entrar em rede social, não sei o que e tal. Aí, com a pandemia, eu me obriguei a abrir uma conta de Instagram e me botei como meta, toda semana, postar 3 fotos, um trio de fotos, assim, sabe? Só essa semana que eu não fiz, assim, que me deu uma coisa, eu disse, não sei. Mas eu já estou com 15 semanas, que toda semana eu posto um trio de fotos no Instagram, que eu comecei. No acervo, nessa coisa que o Roberto falou, sair cavando o que eu tenho, sabe? E no Instagram eu tentei fazer assim, são fotos que eu digo, isso é o meu jeito de fotografar. Claro, é super empírico, intuitivo, né? Mas aquelas imagens têm a ver comigo. Agora vem a pergunta que o Roberto dizia, né? O que é isso? Não sei, né? Então agora quero pesquisar e aprofundar. Mas nessa ideia que tu está falando, Tomás, e eu já vou encerrar, eu acho que eu vou botar uma meta agora que é assim, ó, pelo menos uma foto por dia, sabe? Uma coisa assim, que seja em casa, com o celular, sei lá, mas fazer pelo menos uma foto por dia, como para sair do marasmo, como diz o Roberto, assim. Porque, né, tudo isso vai pesando na gente, né? A gente parece que vai perdendo a força. Então, eu aproveito as sugestões e vou me botar agora como meta uma foto por dia, pelo menos. Luísa, qual é o seu Instagram? Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é LZ de Luísa Dalpiaz. Eu vou botar aqui no chat, que aí tá? É LZ Dalpiaz. Então, essa questão que o Thomas colocou agora é fundamental, né? É absolutamente fundamental, porque a fotografia ela só tem sentido como prática. Eu costumo fazer uma paralelo, como eu pratiquei bastante meditação aí nos anos, você só sabe que é meditação meditando. Não é, você pode ler todos os livros sobre meditação que existem na face da Terra, você nunca vai saber o que é meditação. Então, agora, se você lê muito livro de fotografia, né? Eu até tinha
Eu fiz terapia durante uns anos aí, e o meu terapeuta era uma pessoa fantástica. Ele falava para mim assim: olha, nunca leia livros sobre psiquiatria. Por quê? Se nos livros de psiquiatria ensinasse alguma coisa que fizesse a gente se libertar dos problemas, todos os psiquiatras seriam absolutamente resolvidos, o que não é verdade. Então, é assim, né? Eu acho que a fotografia é prática, é fundamentalmente prática. Se você não pratica, bom, aí você pode ser um crítico, pode ser alguma coisa tal, mas para ser fotógrafo tem que fotografar. É só fotografando que você vai perceber o que te interessa, quais são os seus limites, aonde você precisa melhorar. E você resolve uma série de questões. Que câmera que eu compro? Você não sabe que câmera comprar, então não compra nenhuma. Fotografa com o seu celular. Aí a hora que você começar a achar que, mas essa lente não consigo fazer, que eu gosto de fotografar coisa muito de perto. Então você precisa de uma macro. Você começa a definir as suas necessidades a partir da sua prática. E isso tem sentido, né? Não adianta você começar a fotografar. Bom, vou começar a fotografar. Compra 7 lentes e aí olha para aquelas e fala: o que eu faço com isso? Quer dizer, não é por aí. Não é mesmo, né? É muito mais como o Thomas estava falando. Usa qualquer coisa que produza imagem, né? Hoje a gente tem essa facilidade, né, de acesso a equipamentos que produzem imagem, que é ótimo. Agora, isso sem uma visão do que seja fotografia, também por si só não tem sentido. Quer dizer, eu acho que é essa conexão que eu tento fazer, sabe, que eu tento criar para as pessoas. Quer dizer, acho que meu projeto é justamente esse. Então, você quer fazer fotografia? Existe um território da fotografia. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer esse território. Depois você faz o que você quiser, né? Inclusive, hoje, a questão de fotografar com celular já foi completamente desmistificada, né? Já fizeram longa-metragem usando iPhone 5, já fizeram de tudo, né, com celular. Então, Muito bem, gente. Então, se ninguém tiver mais uma questão aí para colocar aqui nessa conversa, alguma dúvida, então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a vocês todos a participação, é sempre um prazer. Eu acho que, no fundo, é sempre uma oportunidade também da gente se reunir em torno de um tema que interessa a todos, né? Acho que e justamente dentro desse ponto de vista, dessa perspectiva, não só da técnica, né? Porque senão fica... Se a gente estivesse aqui falando só de diafragma, ia ser uma coisa bastante chata, né? Acho que nós estamos aqui sempre com um olhar para aquilo que a fotografia pode nos trazer como visão sobre o mundo, né? Como instrumento de ver as coisas e se ver nas coisas também, né?